Espartanos, bom dia pessoal, excelente domingo aí pra vocês. Pessoal, mas antes de começar o vídeo já sabe, né? Se inscreve aí no canal, manda aquela bicuda espartana no like aí, compartilha esse vídeo aí pra quem curte gestão de pessoas, liderança, empreendedorismo. Hoje a gente vai falar de tudo isso aqui no canal, principalmente também a questão da espiritualidade, pessoal. Eu tô aqui com um momento muito bom, um momento fantástico, uma pessoa muito especial, uma pessoa muito bacana da Loki Brasil aqui, ó. Estamos com a Kátia. Kátia, que é a gestora, que é a CEO aqui da Loki Brasil, uma empresa muito bacana. Sheila, faça as suas considerações. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Como o Flávio já falou, nós estamos aqui hoje com a Kátia. Ela é diretora da Loki Brasil, da cidade de Itabirito, né? É uma empresa aqui que domina a área de equipamentos e locação para mineradoras. Então, nada mais justo do que pedir que a Kátia se apresente para a gente. Bom dia, Flávio, Sheila, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês a minha experiência de vida, né, enquanto gestora, enquanto líder, enquanto ser humano. Então, agradeço imensamente aí pela oportunidade, que Deus continue abençoando vocês aí. E vamos hoje ter uma manhã enriquecedora aí de informações e de compartilhamento de experiências. Amém. Ô pessoal, e uma coisa épica aqui no canal, uma coisa rara que nunca aconteceu, recebi presente, pessoal. Recebemos presente, né? São dois presentes aqui. Sheila, pra nós aí o presente, aí mostra pro pessoal o presente aí. Ficou... Eu também recebi o meu, tá, pessoal? Foram 2 kitzinhos. Kátia, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho muito aí. Obrigada. Muito obrigado. Nós aí. recebemos aqui uma linda agenda da Loki Brasil. Uma canetinha também, que eu já falei com o Flávio que a dele é minha, porque eu uso caneta demais. E um chaveirinho da Loki Brasil também, maravilhoso. Muito obrigada. Não precisava, mas ela trouxe, eu fiquei muito feliz, né? Nós recebemos aqui 2 kitzinhos, obrigada mesmo. Já vamos deixar aqui, ó, com o nome da Loki Brasil, para vocês já seguirem, aproveitando, né? Já vou pedir a Kátia aqui para divulgar as redes sociais dela. Nós vamos colocar abaixo aqui, né, as redes sociais da Loki Brasil também, para que vocês sigam aí posteriormente. É isso aí, pessoal. Vamos divulgar a empresa, precisando também de vocês aí que mexem com gestão de mineração, precisando de aluguel de equipamentos aí. Podem contar com essa empresa também. E a gente fica muito honrado aqui com a presença da Kátia. E agradece a ela e ao Cláudio e ao seu cunhado também, né? E a todos os colaboradores aí, né? Por esse presente. E justamente pelo presente da Kátia estar aqui hoje, compartilhando as informações reais, experiências reais de que é empreender no Brasil, né? Então, Kátia, se apresenta um pouco do lado pessoal. Exato. Quem é a Kátia no lado pessoal? Agora eu não esqueci, não. Eu sou a Kátia, tenho 46 anos, sou casada com o Cláudio, estamos juntos aí há 15 anos e vamos fazer agora em 2024 10 anos. Sou mãe de 3 pets, a Belinha, a Pandora e a Luna. Graças. Então, eu gosto sempre de falar dessa relação que eu tenho com os animais, porque é uma válvula de escape para mim também, no dia a dia. Então, aprendo inúmeras coisas relacionadas a amor incondicional. Então, eu gosto bem de falar sobre isso. Sou formada, sou diretora administrativa da empresa Loki Brasil, estamos aí no mercado há 10 anos. E sou formada em Ciências Contábeis e tenho 2 especializações, uma na área de tributos e a outra voltada mais para a área da gestão de negócios. Então, sou uma pessoa muito intensa, muito motivada, com muita gratidão a Deus, muito amor à vida. E empreendedora, guerreira, corajosa. Empreendedora, que não tenho medo, tenho coragem, né? Então, gosto de ajudar as pessoas, sou muito transparente nas minhas relações. Então, acho que isso me faz ser a pessoa que eu sou hoje. Que maravilha, né, pessoal? E a gente se conecta justamente com esse tipo de energia, pessoal. É justamente essas pessoas que eu quero aqui no meu canal, justamente para a gente poder divulgar essa semente do bem, né? Porque o ser humano é energia e nosso canal aqui também é pautado nesses valores, nessa transparência na comunicação, nessa questão ética dos princípios. Pessoal, e agora eu vou perguntar para a Kátia um pouco daquilo que pouca gente fala. Muita gente olha o lado empresarial, do status, eu sou empresário, nossa, eu vou comprar o carro do ano, olha, ele é o chefe, ele é o CEO,
mas ninguém olha a relação, pessoal, e principalmente o início, de como começou o negócio, né? A pessoa veio por baixo e aí ela foi subindo gradativamente ali, pouco a pouco, com muito trabalho. Pouca gente fala sobre isso, sobre as 20 horas de trabalho, sobre aquelas noites mal dormidas, sobre aquele problema que teve com o colaborador. Então, Kátia, conta um pouco da sua experiência pra gente, nesse sentido do início da história da sua empresa. Então, hoje eu falo que empreender no nosso país é uma coisa que não é para amadores. É verdade. Então, eu tiro o meu chapéu para todas as pessoas que empreendem dentro no nosso país. Então, ir atrás de uma grande empresa, né? Quando a gente vê uma grande empresa, quando a gente olha por trás, tem uma história. Uhum. E quando você começa a estudar as histórias, a entender aquelas empresas, ninguém começou lá, no topo. Sempre tem ali muita superação, muita dedicação e muita vontade de vencer. Então, e com a gente, com a Lock Brasil, não foi diferente. Nós também começamos do início, né? Tudo tem começo, meio e fim. Então, a gente não consegue começar do fim. A gente precisa começar do início. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Então, foram muitas dificuldades. Hoje a gente está há 10 anos no mercado e muitas superações que nós tivemos, mas nunca desistimos de vencer na vida. E vencer não é vencer a qualquer custo. A gente venceu pautado nos nossos valores. Perfeito. Então, ninguém cresce burlando o sistema. Então, isso é uma... Porque no fundo, se crescer, está se enganando a si mesmo, né? Exatamente. E principalmente a conta vem lá na fugindo frente da espiritualidade, fugindo da essência divina, né? Exatamente. E lá na frente vem a conta. Isso. Então, não... plantou, vai colher. Plantou, vai colher. A lei do retorno é implacável. E é como assim, você fazer uma base de areia. Então, não faz sentido isso para quem de fato quer empreender. E empreender hoje também, a gente precisa não pensar só na relação da empresa, né? Da empresa, do negócio, do dinheiro, do resultado. É lógico, gente, que empresa vive de resultado. Não existe aquele empresário que vai falar que ele trabalha e não está focado no resultado. Sim. Porque Verdade. não faz sentido. Tem que ter lucro. Né? Então, isso tem que estar claro, mas ele não pode ser um fator preponderante a qualquer preço. Então, a gente precisa pensar no resultado, sim, mas existe toda uma trajetória por trás desse resultado. Aí envolve pessoas, envolve liderança, envolve relação humana, envolve relação com as famílias. Tudo isso é como se fossem os ingredientes para o bolo ficar pronto. Exatamente. Né? Então você vê lá o bolo pronto, mas o que está por trás ali? Exatamente. Né? Então acho que a gestão, né, do empresário, hoje o empresário ele tem que se reinventar o tempo todo. Ele tem que ser criativo, ele tem que ter senso crítico, ele tem que fazer diferente. Tem que ter coragem, tem que ser ousado. Ele tem que ser ousado, ele tem que sonhar, acreditar e fazer o sonho dele valer ali, né? Então, empreender hoje é uma questão, para mim é uma das profissões mais lindas que tem. Porque mais desafiantes também, né? Mais desafiadoras, exatamente. E trazendo no nosso negócio a gestão familiar. Sim, é isso que eu ia abordar agora. Pessoal, ela tem uma empresa familiar. Eu acho que muita gente que me segue aqui também tem empresa familiar. E saber fazer a gestão disso aí, vida pessoal, vida no trabalho, se tem como separar, se não tem, é isso que eu ia perguntar para ela. E a gente teve uma conversa nos bastidores aqui, pessoal, e eu fiquei encantada com algumas coisas que eu acho interessantíssimo a Kátia trazer aqui pra gente, porque ela tem uma empresa familiar, né? Uma empresa com família, e ela gere pessoas e famílias também. Então, assim, é isso, Kátia. Você poderia falar pra gente um pouquinho de como foi o seu desafio em liderar, em gerir pessoas, e não só pessoas, como a família das pessoas, estando trabalhando com a sua família? Esse é o grande desafio. E não existe isso de separar, né, totalmente, porque família já tem um grau de intimidade alto. Exato. Aí você imagina... Tem uma liberdade e o meu já, marido,
né? 24 horas. Nossa. Porque quando entra o meu cunhado, é no ambiente de trabalho. Depois ele vai para a casa dele, a gente vai para a nossa. Sim. Mas ali são 24 horas. Então a gente precisa buscar o tempo todo um equilíbrio, né? Não é separar. Chegou na empresa, os nossos problemas estão lá do portão para fora e aqui dentro da empresa são outros problemas, os problemas da empresa, né? A gente não consegue, porque nós somos seres humanos. Sim, e claro. A gente é munido de sentimentos. Claro. A gente Então, não é máquina, né? A gente não é pode máquina. apagar a memória. Tem até um filme, para falar a verdade, eu até esqueci o nome do filme, que é assim. A pessoa sai da empresa, a memória dela é apagada. A memória dela só volta quando ela volta para a empresa. E a gente ouve muitas pessoas falando, olha, com o colaborador, aqui, os seus problemas, eles precisam ficar do portão para fora. Quando você entra, você não pode trazer os seus problemas. Gente, não existe isso. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Uma pessoa que está com um problema em casa, ela chegar no trabalho e ela dá o seu melhor, como se tivesse tudo na maior harmonia. Como se o lado emocional não ficasse conectado com a pessoa, né? A pessoa que consegue dividir esse tipo de situação, ela realmente está no nível de psicopatia anormal. Então não tem como. Não existe. A gente não consegue dividir esses pontos. Então entra a questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, Sim. que a gente precisa buscar. E trazendo para a liderança, para o negócio, isso aí, a nossa responsabilidade, ela aumenta muito mais. Sim. Porque é o nosso papel. Então ali é como se a gente fosse a cara. Então, por exemplo, se ali a capa do livro, né, ela já tiver com algum desvio, imagina o conteúdo. Exato. Você vai ser referência, né? Então a gente precisa ser referência. Então ter um negócio não é simplesmente só eu tenho uma empresa, eu sou dono da empresa, né? A gente tem um papel social numa empresa. Sim. Toda empresa tem um papel social. Responsabilidade social, afetiva com os funcionários. Exatamente. E trazendo para a nossa empresa, nós chegamos num momento, em 2019, 2020, que nós começamos a ter muito turnover. E aí, um gestor, ele me deu uma luz, assim, ele falou assim, você já pensou em trabalhar a gestão das pessoas? Eu falei... O turnover, o que é o turnover para o pessoal que está assistindo, Kátia? O turnover é aquele indicador que você tem, que você mede lá quantas pessoas foram contratadas, quantas foram demitidas, as que foram demitidas, por que saíram, as que pediram demissão, por que pediram demissão. A quantidade, você está saindo muito, você está saindo pouco. Se o percentual está alto ou está baixo, então ele... Chegou num nível alto, assim, as pessoas estavam saindo da empresa. As pessoas estavam saindo da empresa. E às vezes, quando a gente perguntava, eu estou pedindo demissão porque eu estou indo para uma empresa por causa de R$150. Eu falei, gente, mas... Né? E hoje a gente sabe que salário não é fator. Não é tudo, né? Não é fator primordial para uma pessoa tomar decisão. E aí essa pessoa, né, muito dedo de Deus, ela deu esse toque e eu fiquei pensativa com aquilo. Aí eu falei, vou fazer experiência, porque a gente às vezes acredita muito pouco, né, no que o outro fala, mas vou fazer essa experiência. E aí, na época, eu chamei a Joana Toledo, que ela é da Pulse Treinamentos, ela é aqui de Itabirito, e uma profissional fantástica, assim, se vocês tiverem a oportunidade de convidá-la para falar sobre alguma coisa, está convidada, por favor, para participar com a gente aqui. Então, ela foi, Kátia, vamos começar de cima, né? Liderança, gestão, para a gente entender aonde está o problema. E ali ela foi mapeando várias coisas que precisavam mudar naquele contexto. E aí fomos estruturando o RH desde o recrutamento e seleção até o desligamento. Então, formulário de entrevista, formulário de entrevista de desligamento, pesquisa de clima. Lá na entrevista, algumas coisas a gente já consegue mapear se a pessoa é movida só pelo salário ou não, quais são os valores daquela pessoa, porque o valor tem que bater com os nossos valores, o valor da empresa. Não pode ficar muito distante. Exatamente. Né? Então a gente foi vendo isso e isso foi agregando e foi fazendo sentido totalmente. E aí a gente trabalhar numa linha mais humanizada, da relação com as famílias também. Então hoje você vê um funcionário lá com um problema, e aí
quando você vai a fundo, tem o buraco é mais embaixo. Tem uma outra coisa que está dando aquele gatilho ali que está afetando na produtividade dele. Então, quanto mais relação a gente tiver com as famílias, mais resultado ele vai dando. Menos barreira, maior comunicação com o funcionário. Exatamente. Mais você consegue identificar os problemas que ele está passando e saber a forma de agir também para você e vocês dois chegarem ali num conceito de como produzir melhor. Né? E trazer para perto, né? Porque automaticamente você gera uma confiança no colaborador e faz com que ele trabalhe essa confiança com você. Isso é demais, gente. Foi a virada de chave, então, Kátia, porque foi, isso. Você precisou... Olha só, pessoal, o nível de maturidade. Quando é que a gente entende que a gente, de fato, está desenvolvendo o processo? A Kátia com a empresa em 2019, né, mais o marido dela, mais o sócio, eles precisaram entender que eles tinham alguma questão interna em cima da conversa de uma outra pessoa. Eles poderiam simplesmente ter ignorado, né, a fala do gestor, né, mas eles preferiram trabalhar internamente, falaram, calma, vamos trazer uma pessoa de fora, uma profissional de fora para poder ajudar a gente nesse contexto. Essa é a virada de chave, é quando a gente entende que o nosso processo pode sim passar por um reajuste e a gente trabalha isso da melhor forma. E em alguns casos, às vezes a gente transfere a nossa responsabilidade para o outro. Sim. Então, peraí, eu sou o gestor, eu sou o líder, eu sou o dono da empresa, eu não preciso desenvolver não. Se o funcionário quiser, ele adequa aqui ao que eu estou querendo. Só que ele te gera tanto problema de relacionamento que a gente vai gerando um clima tão ruim que isso, para a saúde da gente, não faz bem. E às vezes um contamina todo o grupo, né? Contamina todo o grupo, exatamente. Então, e trazendo para a gestão familiar, gente, esse grau de intimidade é uma coisa que a gente tem que ter muita vontade assim de equilíbrio, de tentar contornar alguma coisa, tentar suspender alguns juízos para a gente poder chegar nesse sentido. E aí existe muita divergência também de ideias às vezes. Então, muitas vezes também numa empresa familiar as pessoas acham que a nossa necessidade, a minha necessidade de querer as coisas é obrigação da empresa. Não, a empresa ela precisa dar o nosso salário. Né? Se eu quero ter um carro novo, que ele vai custar lá 500 mil reais, um exemplo. Mas o meu salário não comporta. Não é a empresa que tem que pagar. Então, às vezes, na empresa familiar, isso aí mistura muito. Não, eu vou no supermercado, eu vou pegar o meu cartão aqui, o cartão da empresa, e vou passar minha compra do supermercado. Mistura as contas, Mistura a pessoa física com a jurídica. Entendi. Então, isso é uma coisa que, na gestão familiar, a gente precisa tomar muito cuidado para isso ficar muito bem separado, para a gente poder, porque às vezes vai chegar um momento que você vai falar que o seu negócio não é lucrativo, não é o seu negócio. Então, é a forma de administrar. É a forma de administrar. Então, se eu estou querendo se eu estou querendo ter coisas melhores, o que eu faço para alavancar o meu negócio? Porque o meu dinheiro vem de lá. O meu salário vem de lá. Então, o que eu vou fazer? Nisso aí, a gente já tem que aguçar a criatividade, buscar conhecimento, buscar ajuda, conversar com pessoas que vão poder nos auxiliar. Então, uma coisa vai puxando a outra. E assim, não vai ser do jeito que você quer. Você visualiza, você às vezes quer um negócio ali, mas tem a sua necessidade, tem a necessidade dos seus colaboradores, tem necessidade da empresa, tem necessidade dos clientes, né? Como é que eu posso, de certa forma, trabalhar para atender a todos, né? E às vezes aquele não é o momento para você ter aquilo. Às vezes você precisa caminhar mais um pouquinho. São fases, não são? São fases. São fases. Vai ter aquela fase que a gente vai ter que perder noite de sono, vai ter que trabalhar mais, vai ter que estruturar melhor o negócio. Vai ter que dedicar mais. Exato. Né? Então... E é um preço que todo empreendedor paga, né? Pelo propósito em si, né? Às vezes perde um tempo com a família, né? É um sacrifício que tem que ser feito ali no início, mas que se não pagar o preço, né? A coisa não acontece. Exatamente. Isso aí. Bom, e aí no caso... de liderança, gestão de pessoas, você procurou primeiro essa profissional, a Joana, né? Isso. E claro, pessoal, ela também é mais uma mentorada do Valvimar Bastos. Valvimar que eu entrevistei, vou deixar a entrevista dele aqui com vocês aqui, o link aqui, né? É a Sheila também, mentorada dele. Também vou deixar a entrevista da Sheila aqui abaixo, né? E o trabalho que ele foi fazendo, esse trabalho de mudar a chavinha de aprendizado,
Você pode falar um pouco mais sobre isso? Porque eu acredito que com esses processos de mudança na empresa, isso deve ter mexido um pouco com o psicológico, né? E ajudado na questão da gestão também. Isso, de 2019 para cá, 2020 para cá, eu não parei. Então, a Joana teve uma etapa, depois eu busquei um curso de oratória, para eu poder... Você sempre buscando aperfeiçoamento. Desenvolver esse lado meu, assim, da comunicação, porque eu era a pessoa que eu chegava, eu queria ficar na minha mesa sem ninguém me aborrecer, eu analisando os meus números lá. Só que eu percebi que aquilo estava prejudicando, não era só a Kátia, estava prejudicando a empresa. Era o seu perfil comportamental. Era o meu perfil analítico. Era mais fechado. Era mais fechado, exatamente. Então eu percebi que a minha relação, não gostava de conversar com o cliente. Não gostava de conversar com o funcionário. Não é que eu era indelicada, mas para mim não fazia muita diferença. O seu perfil era resultado, planilha de Excel, números. Isso. Até pela minha formação mesmo. Entendi. Né? Que eu sou formada em contábeis. Então, por quê? Lá atrás, eu trabalhava nessa área. Você lidava com os números, agora você tem que lidar com as pessoas. Não, agora além dos números, eu preciso lidar com as pessoas. Sim. As duas coisas. E hoje, as pessoas, elas, assim, não é que os números não são importantes, mas ela faz muito mais parte do meu papel do que os próprios números. Que os números eu posso ter equipe que vai tratar dos números para mim. De fato. Né? De fato. Então, e aí vim buscando, conheci o Valvimar o ano passado e comecei uma mentoria com ele em julho. E foi assim, sensacional, sensacional. E eu já estava um pouco assim um pouco mais preparada do que quando a Joana me pegou, porque a Joana me pegou crua de tudo. Sim. Então, nesse processo de 1 ano e meio, muita coisa eu aprendi. Então, assim, eu já entrei no Valvimar, assim, mas eu aprendi muito também. Não tem como, gente, não aprender. Quando você se permite, não tem como não aprender. Não tem. E eu acho que todo empreendedor deveria estar sempre buscando esse conhecimento, se aperfeiçoando, porque sempre dá para melhorar. Né? Não existe. E cada vez que eu estudo, gente, cada vez que eu busco, cada vez eu vejo que eu não sei nada, que eu preciso buscar mais. E a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende, sempre. E aí, o que eu aprendi muito com o Valvimar? Não me cobrar tanto. Então, como eu tenho uma disciplina muito forte, eu tenho, assim, um nível de cobrança comigo mesmo é muito forte. Então, acaba que eu transferia isso para as pessoas. Eu cobrava muito das pessoas. Então, eu aprendi muito a tornar o ambiente de trabalho mais leve. Legal. A relação com as pessoas mais leve. E é muito de gatilhos também do passado, né, Kátia? E aí, ele mexeu lá em algumas caixinhas minhas da infância, da adolescência. São crenças, né, que ficam travadas. Né, e que aquilo ali vai ficando tão verdade na sua vida que você começa a acreditar que você não é capaz nem de falar. Então, e depois disso, assim, estar aqui hoje falando com vocês, gente, eu acho que é um avanço. Olha só, pessoal. Porque antes eu ia falar assim, Flávio, pode ser por telefone mesmo? Para eu não ter que estar aqui, ó, olhando cara a cara. Não, pessoal, e não sei se vocês repararam, a gente está começando aqui uma estrutura nova, um estúdio novo, a gente está em reconstrução de um novo estúdio aqui. Tivemos alguns problemas técnicos aqui e ela está sendo uma guerreira aqui, de muita perseverança de estar aqui hoje. Exato. Né? A gente tiver alguns problemas aqui, mas a gente realmente, o espartano é isso aí, é superação, é adaptação, né? E principalmente contornar esses desafios e tentar dar o melhor com os recursos que a gente tem aqui. Com certeza. Isso aí. Bom, pode continuar. E aí, cada vez que eu venho buscando, isso aí eu vou conseguindo influenciar o máximo de pessoas, né? Então, numa atividade que eu fiz com a Joana, ela me perguntou, qual que é a missão do seu cargo? Eu nunca tinha pensado nisso. Você já pensou na missão do seu papel? Visão, valores, geralmente é da empresa. Da empresa. Mas você já pensou assim, olha, o Flávio, né, dentro da sua formação, qual que é a sua missão? A gente não pensa nisso, porque a gente vai tão no automático, né? No seu cargo, a rotina vai engolindo a gente, lá no seu trabalho, Sheila, você já pensou qual que é a missão do seu cargo? A importância da missão, com certeza. Então aí você vai lá, aí eu comecei a pesquisar. E quando eu entendi, eu falei, gente, o meu papel, eu não posso estar aqui só de passagem. Eu não posso estar aqui só entra dia, sai dia. Ele vai muito além do que estava na minha cabeça. Perfeito. E fortaleceu com a mentoria do Valvimar.
Aí isso aí foi mais uma confirmação, né? Aí entra missão e propósito de vida. Então, e servir o próximo. Eu acho que isso é uma coisa que todas as pessoas deveriam estar abertas a servir o próximo. Às vezes é desprender do seu tempo ali 5 minutos para escutar a dor do outro, a questão da empatia. Então, assim, e eu venho fazendo esse treino, gente, é um treino diário. Eu treino todos os dias. Eu tenho deslize? Tenho, porque eu sou ser humano e eu sou passível de errar, né? Então, mas você tenta dar o melhor. Eu tento dar o melhor e assim... Se colocar no lugar do funcionário, ter empatia, calçar ver a visão do funcionário. Isso não quer dizer que eu tenha que passar a mão na cabeça, porque se for preciso eu ter conversas difíceis, eu vou ter. Certo. E as conversas difíceis acontecem, tá, pessoal? Isso é comum. Principalmente numa vida de empreendedorismo. Não tem como fugir dessas conversas difíceis. E na realidade o liderado, por mais que aquele líder, que é um líder que está ali buscando conhecimento, que ele vai incomodar o liderado gosta desse perfil de liderança. Por quê? É lógico que você tem que ter todo um tato na forma que você vai abordar esse assunto. Mas assim, modifica a vida dele em algum sentido. Você mostra para ele que você se importa. Se importa, isso aí. Então, eu aprendo todos os dias. Tem que sair da área de conforto, né? Com os meus liderados, eles aprendem comigo e a gente está ali junto, caminhando para poder... Uma troca para o desenvolvimento. Para o resultado final. E a empresa sozinha, 100 pessoas, não faz sentido. É verdade. Eu ter... eu pensar na empresa e não pensar nas pessoas. Sim. Eu pensar nos funcionários e não pensar na família. Então, assim, se eu vou fazer um desligamento, eu já tentei todas as possibilidades. Não vamos pegar em questão de valores, né? Mas, por exemplo, será que ele teve feedbacks adequados? Será que estava claro para ele qual que era o papel dele dentro da empresa? A missão, a função dele, o que ele tinha que fazer, o que a gente esperava dele. Será que alguém falou com ele que aquele comportamento dele estava errado? Então, assim, até para a empresa tomar uma decisão de fazer um desligamento, ela tem que esgotar, o líder tem que esgotar as possibilidades. Sim. Né? A não ser que seja um caso muito... Uma falta ética de valor, exatamente. Né, que mexe numa coisa assim, bem, que sai dos valores da empresa, inclusive. Da empresa e assim, é uma coisa que não tem conserto, né? Então, tem coisas que realmente a empresa precisa tomar uma decisão na hora, né? Não tem jeito. Mas assim, na maioria das vezes, a gente precisa fazer a tentativa, porque na hora de você tomar a decisão de fazer um desligamento, fica muito mais fácil você desligar, porque você você está com a sua consciência tranquila que você já fez... Você esgotou todas as possibilidades. Eu conversei, eu dei feedback, eu falei, eu tentei, eu ensinei, eu treinei. Sim. Então, assim, realmente a pessoa não quis. E realmente tem gente que não quer. E eu não posso sofrer com isso. E antes eu sofria muito, sabe? De querer que o outro mudasse na marra. Então, isso eu aprendi muito na mentoria. Cada um é um universo, né? É verdade. Isso eu aprendi muito na mentoria do Valvimar. Assim, ele contribuiu muito, muito mesmo, assim, nesse meu processo. Eu sei que eu preciso melhorar muito, eu preciso aprender muito. Não, mas na entrevista dele, ele também deixou muito claro aqui, que é o seguinte, olha, a gente como gestor, como líder, a gente encaminha, a gente tenta treinar, a gente tenta motivar, a gente tenta corrigir as falhas, mas no fundo tem que bater o martelo, os valores e os princípios da empresa. Se o funcionário começar a sair fora demais disso, infelizmente tem que desligar. Tá tudo bem, pessoal. Isso acontece, é comum, né? Como o Flávio falou, cada pessoa é um universo. Então a gente tem um papel grande, a gente tem um papel forte aqui de incentivar, empoderar e influenciar. Mas a partir do momento que a pessoa não quer, isso é perceptível, né? A gente não pode sofrer por essa pessoa. Né? Isso. A gente tentou de tudo. Quando a gente vê que não tem mais sentido, é vida que segue, né? E tá tudo bem. E cada um segue a sua vida da melhor... O que não pode criar é um clima ruim. É uma troca de energia ruim. Sim. Faz mal para o funcionário, faz mal para você, faz mal para a equipe, né? Que o funcionário está fazendo isso, o funcionário fica com raiva que a empresa está fazendo isso. Na hora de sair, a imagem da empresa fica ruim, porque ele fica falando mal da empresa ali. Então a gente tem que trabalhar numa linha de harmonia, de tentar resolver as coisas da melhor forma possível. Sim. Então, e aí entra o papel do líder. Né, o papel da gestão, ele entra nesse sentido aí da gente fazer essa virada de chave. Então eu vejo que a minha virada de chave, ela foi um pouco na dor,
porque às vezes, muitas vezes não é pelo amor, né? Ela vai um pouco pela dor. E a maioria dos empresários é assim mesmo. E hoje eu olho para trás e eu falo, gente, mas o negócio era tão simples e eu mesmo dificultei tanto. Mas às vezes você não tinha a instrução necessária, o conhecimento, a mentalidade, que só quem faz curso, só quem faz o que você está fazendo, buscando desenvolvimento, é que vai chegar nessa mentalidade, vai abrir a cabeça, expandir, para depois conseguir ver a mesma situação de uma outra forma. Né? É verdade. Trazer Deus para dentro da relação. Né? Dentro da relação, eu falo que Deus é o nosso sócio majoritário. Sim. Então, nós temos as ideias, mas quem bate martelo é ele. É verdade. Então, ele é o sócio majoritário. Então, quando uma empresa, ela tem isso claro, que Deus precisa estar presente, né? Eu falo muito com as meninas do RH, às vezes tem contratação fazer em tempo recorde. Eu falo, gente, não sofre. Vamos rezar, vamos pedir para Deus, assim, vamos fazer a nossa parte. Sim. A pessoa vai bater na porta aqui, vai aparecer. Alguém vai ligar para vocês, vai encaminhar o currículo, alguém vai aparecer aqui. Gente, é impressionante. É bater e valer. Deus é base, gente. Ele patrocina sonhos mesmo, né? Ele patrocina sonhos. E quando a gente fez a entrevista com o Valmir, tinha que colocar metas 2024 de uma forma diferente. Tinha que colocar, não é as minhas metas, não é a meta da empresa, é a meta aos olhos de Deus, né, com o aval dele. Aí a coisa é diferente, a coisa flui. E os planos dele são maiores que os nossos. Com então, certeza. Às vezes, aquilo ali não é o que você quer. Aí tudo bem, aconteceu, ok. Chega lá na frente, você fala, realmente os planos de Deus foram maiores que os nossos. Você entende. Você entende. Né? Bem a resposta. A gente passa por uns perrengues aqui, mas lá na frente a gente entende o porquê. Deus tem um propósito para tudo. E aí, pessoal, mais uma vez, né? Você já deve ter visto aí outras entrevistas, inclusive as entrevistas feitas com o Valmir, as entrevistas que o próprio Flávio fez com outros participantes aqui, aonde entra sempre no mesmo assunto. Parece clichê, né? Falar sempre de Deus, de espiritualidade, mas é clichê mesmo, porque é importante, Deus é base, pessoal, e ponto. E se você não tem uma vida estruturada em Deus, você está faltando alguma coisa aí. Então você que está nos assistindo do outro lado, não é nada combinado aqui não. Realmente Deus é base para tudo em nossa vida. E às vezes as pessoas acreditam muito pouco nisso. Né? Então, assim, os sinais vão vindo. Exato. Né? Usa uma pessoa para mandar um recado. Ou usa outro assunto para tipo assim, a gente vai vendo o quanto que Deus é importante. Pessoas como ferramentas. Como instrumentos, né, para mudança. E igual a Sheila falou, sem ele a gente não é nada. Às vezes você pode ter tudo. Você tem empresa, você tem dinheiro, você tem casamento, mas às vezes você está com depressão. Como eu já vi, eu trabalhei como psiquiatra, eu já vi pessoas assim, porque está faltando um vazio, está tentando tampar aquilo ali com dinheiro, com coisas materiais, mas está faltando a espiritualidade, está faltando Deus, fazer um sentido maior. Tem que ter um equilíbrio. Né? E é o pilar, né, que a gente fala, que é pessoal, profissional e espiritual. Exatamente. Né? Então eu fiz lá na empresa, eu fiz uma apresentação para minha equipe, e até como esse ano eu estou fazendo 30 anos de profissão, eu quis escrever, né, toda a minha trajetória, eu pus no papel. E aí, dentro de uma base lá, numa pirâmide, que na minha percepção, né, então lá embaixo tá Deus. Depois vem corpo e mente. Exatamente. Depois vem o intelecto. E o sucesso está lá em cima. Então não adianta eu querer pôr o sucesso lá na base e eu eliminar Deus da minha vida. Não faz sentido, né? Então eu acho que o que a gente está falando aqui não é uma receita pronta do que precisa fazer. Quem somos nós para falar o que precisa ser feito? Mas a gente deixa reflexão, né? Mas a gente tenta acessar aí a autorreflexão, a autoconsciência das pessoas em cima das nossas experiências. Exatamente. Então, eu acho que a mensagem que a gente quer mandar hoje para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo é isso aí, é fazer uma reflexão. Olha, isso aí que ela falou, será que faz sentido? Isso aqui, gente, eu estou passando por isso aqui, né? E a autorreflexão necessita de muita humildade, pessoal. Porque às vezes você quer montar uma empresa, você quer direcionar, não, você é o líder, você é o gestor, quer fazer as coisas do seu jeito. Mas primeiro a gente tem que olhar para si mesmo. Fazer essa autorreflexão. Claro, ter ambição, mas ter humildade. Ter ambição, mas ter humildade. Querer crescer, querer o progresso, mas saber se analisar, saber onde que, né, são suas falhas,
E como é que você pode usar aquilo ali para crescer, né? E não tem coisa melhor, gente, do que a gente viver na simplicidade. Com certeza. Sim. Né? Então, é muito bom você assim, se igualar às pessoas, né? Tá ali naquele meio ali, você não ser melhor que o outro não ser melhor que você. Sim. A minha avó falava muito, minha avó era muito sábia, e ela falava, você quer conhecer uma pessoa? Você dá dinheiro e poder para ela. É verdade. Porque aí quando você dá o dinheiro e o poder, você vai saber. O caráter se revela. O caráter exato dessa pessoa. Se revela totalmente, né? É verdade. Então, é um ditado antigo, mas que faz todo sentido na vida moderna, tá, Com Flávio? certeza, com certeza. Nós temos aí, Como é que ela chama? Irene, Dona Irene. Dona Irene, excelente comentário, excelente reflexão que você traz pra gente. Ela tá lá de cima ouvindo, tá, Flávio? Que Deus proteja sempre. Amém. Exatamente, mas ela falava. Então, às vezes ela falava comigo assim, Kátia, você tá muito estressada. Quando algum funcionário te estressar, pega a água e põe na boca. Aí, enquanto você tiver... Engolido. Não engole. Você tá. fica com a água na boca até passar aquela raiva. Aí depois você vai lá e cospe, porque aquela raiva vai entrar pra dentro de você. E você cospe ela, que ela vai... Interessante. Gostei. E outro dia eu fiz isso. Eu tive um pico de estresse. Aí eu falei com o Claudinho assim, Claudinho, me dá água aí rápido. Aí eu pus a água na boca. Aí segurei, fui lá no banheiro e cuspi. Aí depois de uns 20 minutos, aí eu já tinha acalmado. Que legal. Então, assim, diferente aí, pessoal, uma dica. Veio aí pra liderança. Em algumas situações a gente precisa pegar a água e pôr na boca. Legal. Né? Não, e o legal é isso. Tem essas questões, né, de a gente lidar com gestão, com os funcionários. Mas, voltando até a pergunta que a Sheila fez antes, né? Você tem uma empresa familiar, mas vocês sentem que tem a importância da família na empresa também. Sim, né? Com certeza. Então, alguma ação aí que envolve a família dos funcionários aí que você pode contar pra gente? A gente conversou nos bastidores, pessoal, tem muita coisa gostosa aqui. Kátia, fala pra gente do envolvimento das famílias na empresa. Eu gosto muito de inserir a família em tudo que a gente vai fazer. E às vezes momentos de descontração, é lógico que a gente não pode ficar todo dia nesses momentos, né? Então, mas a gente reserva um tempo dentro do mês ou alguma campanha especial, que seja Dia das Mães, Dia dos Pais, do Dia do Trabalhador, da saúde mental, do Setembro Amarelo, algumas campanhas assim que a empresa faz. E aí nós fizemos uma que foi muito legal. Essa aí nós choramos muito. Eu chorei muito com as meninas do RH. Mas foi muito que nós choramos assim, em fazer aquilo ali. Muito legal. Aí a gente vai vendo o sentimento, a emoção, coisas que a gente não sabia, filho, esposa falando. Então é muito legal isso aí que dá um resultado e o clima fica leve. Né? Então acho que as empresas precisam, de tempos em tempos, tá renovando isso e promovendo essas ações. E aí nós fizemos a campanha do Dia dos Pais e os filhos precisavam fazer um vídeo. E aí eu tenho a Brena do RH, que ela tem muita criatividade para isso aí. Brena, vamos montar aqui o videozinho para a gente poder fazer a homenagem. E aí compramos uma lembrancinha, fizemos o cartãozinho e tudo. Gente, quando nós passamos, a gente já tinha chorado muito. Na hora a gente chorou de novo. Com certeza. E assim, pensar que homem não chora, né? Homem tem muito disso. Homem chora sim. Muito. E aí eles choraram muito. Muito, muito, muito. Então assim, e aí a família se sente importante. Porque aí a gente dispara aquele vídeo. Aí ele já mostra para a esposa, para o filho. É a valorização do seu funcionário. Isso. O filho, a gente já vai deixando um legado para o filho. Sim. Né? Quantas crianças... Olha a importância do papel que o seu pai faz aqui dentro, né? E quantas crianças não dão valor para o Dia dos Pais? É verdade. Quantas crianças não dão valor para o Dia das Mães? Verdade. Então, por exemplo, é um papel de escola mesmo. Empresa é uma escola mesmo. É verdade. Né? E aí teve a da campanha também do Setembro Amarelo, que nós fizemos. Eles escreveram uma cartinha. Né? Então, a gente aproveitou, pegou o gancho na segurança do trabalho e da importância da vida. E teve cada criança que escreveu cada coisa lá. Papai, estou te esperando. Usa o EPI,
porque eu estou te aguardando ansiosamente em casa. Então, a gente... Que é bem diferente de uma técnica de segurança falar, né? É verdade. Porque eles veem que a responsabilidade dele não é nem para ele, é para a família, né? É verdade. EPI, equipamento de proteção individual, para quem está assistindo a gente aí, né, pessoal? E são equipamentos ali que muitas das vezes contribuem para evitar o acidente, né? Ou amenizá-lo. E que então, muitas vezes muito a gente importante. negligencia, né? Muitos trabalhadores acabam negligenciando porque é desconfortável, às vezes, o uso e tudo mais, mas a gente está ali, né? Pelo menos a área de segurança está sempre exigindo, sempre cobrando que use. Porém, quando vem de um filho falando isso do pai, né? É diferente. É isso aí. Então, aí a gente vê que às vezes você vê uma pessoa ali muito dura, mas aí vem um filho, vem uma esposa e fala e quebra aquilo. Quebra mesmo. Né? Quebra. Então, ano passado nós fizemos também a nossa festa dos 10 anos, de comemoração dos 10 anos. Então, foi lá no Pará, porque aí a empresa levou o pessoal daqui de Itabirito para lá, a equipe que daqui. Legal, muito bom. Só que aí as famílias daqui não foram só os funcionários. Então, foi a minha mãe, o meu sogro, então foram 8 pessoas daqui. Sim. E... Eu pensei, aí como eu tenho Deus assim muito comigo, eu tenho uns insights assim, tem hora. A gente vai tendo, opa, parece que vem uma intuição divina, assim. Parece não, né? Uma intuição divina. A verdade é que é. Aí eu falei com as meninas do RH assim, falei, Aline, Brena, eu pensei, a gente vai dar um copo com a logo da empresa, a gente mandou fazer as camisas, mas eu quero dar um porta-retrato. Ai, que legal. Para cada funcionário. Mas não é um porta-retrato sem nada, eu quero porta-retrato com foto. E aí vocês vão ligar para as esposas ou pedir os maridos, os funcionários, para mandar a foto que eles têm com a família que eles mais gostam. Aí todo mundo mandou. Foto. Aí nós fizemos um quadro, né, de uma moldura, inserimos a foto, colocamos lá a logomarca, essa frase aqui, nós colocamos lá. Somos movidos por pessoas. E colocamos gratidão, você faz parte mostra aí na frente. Da nossa história. E aí eles fizeram compramos o porta-retrato e colocamos. E no dia da festa, cada sacolinha dessa tinha um nome, que ela foi individual, porque o porta-retrato estava lá dentro, né? E aí, gente, o porta-retrato fez o maior sucesso. Com certeza. São pequenas coisas que fazem grandes diferenças. E se for olhar, é um presente que custou R$11. Então, mas o valor sentimental não tem preço. Então, assim, e vocês precisam ver a cara das esposas. Nossa, olha que legal, vou pôr lá na sala. Vou levar vou deixar lá na minha mesa de escritório. Então, assim, e você vê que faz sentido. A gente não está ali aqui numa teoria falando que é diferente da prática, gente. Isso acontece na vida real. E aí volta naquilo que a gente falou anteriormente, o nível de turnover, de absenteísmo, começa a diminuir, porque começa a fazer parte de uma família, né? Não é só o salário, exatamente. É o clima, é uma empresa que olha, estou recebendo o funcionário, estou recebendo o seu marido, estou recebendo a sua família aqui. Né? E quando a gente faz a festa, eu sempre falo, gente, nós temos que pensar na bebida, na comida, parará, tarará. Porém, eles precisam sentar para comer. Sim. Eu tenho que pensar que vai ter esposas que não bebem. Eu tenho que pensar que tem criança. Qual atividade nós vamos ter para os filhos? Sim. Então, nós vamos... de piscina. Nós vamos economizar aqui da verba aqui, da bebida, de alguma coisa, e vamos colocar aqui na verba das crianças. Legal. Então, acho assim, enquanto a empresa tiver como manter essas ações, muito legal. Talvez pode chegar no momento que financeiramente não tem como bancar uma festa, mas as pequenas ações que podem ir fazendo para inserir a família, isso é uma coisa que a empresa não quer perder. E isso é muito bom, pessoal, porque o funcionário está ali pela família. A gente não trabalha só por nós mesmos. A gente trabalha para levar o sustento para casa, né, para contribuir ali no dia a dia. Então, todo mundo trabalha pensando na família. Então, é muito importante essas interações com a família, principalmente. E influenciando pessoas, Sim. A gente influencia de forma positiva. Então, eu tive, há um tempo atrás, um problema com um funcionário, e ele estava com um problema sério. E aí, o RH me passou a situação, e eu falei, não, eu quero tratar esse assunto com ele. E aí, antes de ir, eu rezei e pedi para Deus me orientar
porque era uma conversa difícil. Sim. E eu pensei que ele fosse negar o tempo todo essa situação. Ele não negou. E aí ele falou comigo que a vida dele não ia pra frente, que ele não conseguia arrumar uma namorada, que ele não... tudo na vida dele dava errado. Aí eu falei com ele assim, olha, como tá a sua fé? Eu não acredito em Deus, eu não sou batizado, eu não acredito em nada. Porque a vida só me deu... a vida só me julgou pedra. Deu motivo para ele não acreditar. Para ele não acreditar. Ele tinha todos os motivos. Então ele falou, então eu prefiro continuar assim do que eu mudar a minha vida. Eu falei, pois é, mas você já pensou, em vez de você talvez usar esse tipo de coisa, você tem um filho de 11 anos. Você já pensou qual exemplo você está dando para o seu filho? Então assim, em vez de você ter esse comportamento, vai para a igreja. Sim. Né? Qualquer religião. Né? Lê a Bíblia. Então, toda vez que você pensar nisso, você pega a Bíblia e lê a Bíblia. Porque nunca é sobre religião, e sim sobre espiritualidade. São contextos diferentes. Né? E aí, depois, aí eu falei assim, você quer uma namorada? Qual ambiente você frequenta? Ah, eu gosto de tomar minha cervejinha. Eu falei, você quer uma mulher que não bebe. Aí você acha que dentro desse ambiente... Fica difícil, né? Você vai achar uma mulher que não bebe? Não tem como. Pensando por esse lado, você tá certo. Ele nem conseguia raciocinar isso, né? E aí depois ele desligou da empresa e ele foi um funcionário exemplar. E há pouco tempo ele me mandou uma mensagem. Hoje ele tem o próprio negócio dele. Ah, que legal. E ele falou comigo que ele arrumou uma senhora e que ele ia casar com a dona Maria dele. Falei, glória a Deus. Legal, gente. Superação mesmo. É superação. Então isso vale a pena. Isso não tem dinheiro que paga. É verdade. Né? Então, certeza, o papel social da empresa é esse. Então, não tem dinheiro que paga. Às vezes, eu poderia muito bem, é um problema que não me interessa. Não interessa para a empresa, eu vou desligar. Sim. Então, às vezes é mais fácil. Às vezes a pessoa pensa assim, gente, eu vou comprar essa briga aqui para mim? Para quê? Eu vou desligar e ponho outro no lugar. Mas as pessoas têm jeito. As pessoas, elas podem... fazer viradas de chave. Perfeito. E você foi ferramenta de mudança na vida dessa pessoa. Exatamente. Com certeza. Então, isso é incrível, pessoal. Esse é o grande papel nosso. Então, pequenas palavras, pequenos gestos, porém, eu não posso vender uma coisa que eu não compro para mim. É verdade. E eu não posso falar uma coisa que eu não faço. Integridade total. Né? Então, acho que até para a gente influenciar, a gente tem que verificar, olhar muito para dentro da gente mesmo e a gente ter essa busca do desenvolvimento, do autoconhecimento. Fazer aquilo que a gente prega, né? E fazer aquilo que a gente prega, fazer acontecer. Então, esse é o recado aí que eu quero deixar, compartilhar essa experiência. E galera, é muito legal, vocês que estão nos assistindo aí, Flávia vai deixar aqui abaixo, né, a rede social da Lock Brasil. Tem esses videozinhos lá, né, essas campanhas que foram feitas na empresa e realmente é emocionante, a Kátia me mostrou algumas, né? Então já sigam lá. E já acompanhe os vídeos lá, porque é muito legal. E essa questão da família, pessoal, é super importante, né? Ela está associando a família, igual você falou, as colaboradoras. No caso, seria indiretamente as colaboradoras, as esposas, porque a maior parte do seu quadro de funcionários são homens. É masculino, 95%. E a gente preza muito isso, né? Porque o homem, ele é muito, igual você falou mesmo, a gente às vezes é objetivo, a gente só olha pra frente, a gente não vê os detalhes, a mulher sabe olhar melhor esses detalhes, tem a visão mais 360, tem o famoso sexto sentido, aquela intuição, né? Aquela intuição. E você colocar elas para participar no processo da empresa, acho que é muito importante, né? E é aquela coisa, pessoal, o colaborador, principalmente o colaborador homem, que é o maior público-alvo, né, em relação a colaboradores lá da empresa Lock Brasil, o homem, ele tá ali para prover, ele tá ali para poder ele conseguir o pão de cada dia para a família dele mesmo, representando a família dele no trabalho. Então, nada melhor do que trazer a família para perto. Não tem forma melhor de gerir com humanidade do que você fazer isso, trazer a família para perto. E quando a gente fala de família, não é só esposa e filhos, não. Com certeza envolve mães, pais, irmãos, né, Kátia? O que é o papel da empresa na sociedade? É isso aí. É ele sair de dentro da empresa, ir lá para fora e ele falar bem da empresa que ele trabalha, ele ter orgulho da empresa que ele trabalha. Porque isso aí, quanto mais... O Volvemar uma vez falou que o raio
10 quilômetros da energia, do que fala, tanto da coisa boa quanto da coisa ruim. Então ele vai lá e fala bem da empresa, olha que legal. Aí a mãe já vai falar com a irmã. Exato. Nossa, meu filho trabalha numa empresa que ela se preocupa com as pessoas. Então esse é o papel social da empresa. Exato. E tem aquela pesquisa, né, que eles fizeram, que as melhores empresas para trabalhar não são necessariamente as que pagam os melhores salários. Né? Exatamente. É o clima organizacional, né? É o famoso boca a boca, pessoal. Né? Com certeza. O empregado que fala da empresa que trabalha com honra e admiração, com certeza alcança muitos outros olhares, né? Exatamente. Então, não pode haver essa distância. Porque quanto mais próximo ele tiver da gente, mais resultado a gente vai ter. Com certeza. E eu comecei, né? Em liderança, tem 13 anos que eu estou direto em liderança. Então, eu pensei assim, olha, aí eu comecei a pesquisar. Né? Diretora administrativa, gestão administrativa. Aí eu comecei a entender, eu falei, gente... O meu cargo, ele não é só voltado para números e resultado, ele vai muito além disso. Muito além. Incentivar, empoderar e influenciar pessoas. Exatamente. Então, assim, ali eu falei assim, gente, eu preciso mesmo melhorar a minha comunicação, eu preciso mesmo trabalhar essas minhas limitações, eu preciso levar a minha vida de forma mais leve, eu preciso quebrar os meus rótulos para fazer sentido, porque não faz sentido eu ser uma gestora só para ter um nome, não faz sentido. Liderar pelo exemplo. Exatamente. Então, eu preciso. Por que alguns líderes sobressaem e outros não? Dentro de empresa que tem muita liderança, você vê que tem uns que deslancha, outros ficam ali batendo na mesma tecla. Exatamente por causa da relação com as pessoas. Exato. E nós precisamos disso. E isso eu aprendi. Então, hoje, estar aqui falando, então eu tive que fazer curso de oratória, eu fiz com a Glória Portela. Bacana, hein? Então, você se especializou, você foi atrás do conhecimento, você se aperfeiçoou. Gente, né? Eu acho que muito líder, igual você falou, esse aí que fica batendo na mesma tecla, porque também não ficou parado, né? Não se atualizou, não foi buscar conhecimento. E sabe o que acontece? Teve uma vez que eu fui à missa e o padre falou assim, gente, ser padre é igual casamento. Para você ser casado, é igual ser padre. Tem que ter vocação. E para ser líder, tem que ter vocação, porque não adianta ter só a formação técnica. Sou formado, tenho a minha graduação, tenho a minha especialização. A prática é outra coisa, né? E a gente precisa ter a vocação, precisa ter amor àquilo. A gente precisa fazer sentido, a gente servir o próximo. Sim. A gente ajudar. Valer a pena eu sentar com o meu colaborador ali, ó. Às vezes, eu tô sem paciência, vou sentar ali, eu vou no passo a passo com ele, para ver se ele aprende. E depois, no final, ele vai falar, nossa, eu tô tão feliz que eu aprendi, eu não sabia disso. Isso faz sentido a liderança. Não é só o salário, o nome, o cargo. E muitas vezes a gente vê muitos líderes aí que ficam muito envaidecidos porque tem o cargo. Eu sou gerente, eu mando. O ego, né? O ego. Então, quando eu falo da simplicidade, é isso. É você não iludir tanto com o seu cargo. É ele fazer sentido para você e para o próximo. Então, acho que o grande segredo, aí eu falo pra mim, tá, gente? Então, o que talvez seja bom pra mim, pode não ser pra você, mas a gente tá aqui pra compartilhar experiências. E faz todo sentido, é saber diferenciar a chefia da liderança, né, pessoal? Porque e assim, ser chefe e ser líder são duas coisas totalmente diferentes. E hoje nem usa mais, né, Sheila? Nem usa, chefe. Verdade. Tem hora que quando alguém fala assim, a minha chefe, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não usa esse termo, não. Porque chefe, pessoal, quando a gente fala de chefia, a gente está falando daquele cara que só manda, né? Daquela pessoa que só manda e quer que você faça em cima do que ele está mandando. Agora, a liderança não, é aquela que segura sua mão, te puxa, né? Ou que segue junto com você. A liderança é lado a lado. Chefia é à frente, sempre. Então, por isso que é muito importante a gente saber diferenciar essas palavras. E quando é o que Kátia falou, não se fala mais de chefia. Hoje é liderança, né? Daqui a pouco nem vai falar em liderança, eles vão falar. O Valmir outro dia falou, ele falou é isso que eu ia falar. Eu ia citar justamente o que o Valmir falou. É o facilitador, é o consultor, é o que está junto ali da equipe, só para dar alguns conselhos, né? Fazendo aquela mentoria ali, mas todo mundo já engrenado no mesmo propósito. Exatamente. Já, né? E a gente vê muitos líderes, porque assim, liderar a gente dá trabalho, não é uma coisa fácil. É isso que eu ia te perguntar, então, quais foram os desafios aí quando você começou esse processo, cara? Então, quanto menos informação
você ter que buscar, você vai ficar na zona de conforto. Automaticamente a sua equipe vai ficar. Se você fomentar muito na sua equipe a qualificação, a busca do conhecimento, vai te dar mais trabalho para liderar, porque eles vão te questionar mais, eles não vão aceitar qualquer coisa que vão te falar, né? Tudo pautado no respeito, mas ele pode te questionar. Aonde está escrito que o seu liderado não pode te questionar? E às vezes você está errado, e ele pode estar certo. E tá tudo certo, e volta tudo na humildade, né? Exatamente. Porque o papel do líder é também ser humilde em muitas questões, né? Tratar frente a frente com a equipe ali, mas deixar sempre essa voz, né? Ser um bom ouvinte e deixar sempre que a sua equipe fale. Porque tem líderes, pessoal, a gente sabe que tem líderes aí que infelizmente não aceitam ouvir dos seus colaboradores, e isso está extremamente errado, né? A gente tem que dar feedbacks, mas nós também temos que receber feedbacks. Isso é muito importante. E não é vergonha você falar, ninguém sabe tudo. Né? Quando você falou comigo assim, um tema que você domina, eu falei, Flávio, quem sou eu para dominar um tema? Né? A gente compartilha experiências. A gente não vive aqui, eu sei mais que você. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Aprender todo dia. Então esse é o grande desafio do líder, nesse sentido. Então, os desafios vão ser sempre, né? Eles vão existir todos os dias. Mas só que cada dia você vai colhendo o fruto do resultado, né? Daquela dedicação. Hoje, domingo, né? 11h35 da manhã. A gente está aqui, nós poderemos estar em casa, pensando em acordar, em tomar um café, em fazer um churrasquinho, em ir para uma piscina, se tivesse com sol, mas a gente está aqui num propósito, né? De influenciar o maior número de pessoas. Se ali você tiver 10 mil visualizações, se fizer sentido para 2 pessoas, para uma pessoa já valeu a pena. Se mudou a vida de alguém, né? Principalmente alguém que tem empresa, alguém que está, né, nesse lado profissional, desse que está buscando. Né? Esses são conselhos aqui, pessoal, de quem está vivendo na prática. Não é quem fez um curso e tal, não. É pessoa que está falando realmente aqui na prática. Então a gente, pensando, a faculdade é importante? É extremamente importante. A qualificação, né, intelectual, ela é muito importante. Então, todas as pessoas, se tiverem a oportunidade de estudar, eu não vejo ninguém falando que arrependeu de estudar. Às vezes você escuta falando, gente, tem que ir para a faculdade, é cansativo. Mas você não vê, eu pelo menos no meu ciclo, no meu meio, eu nunca ouvi ninguém falando comigo que arrependeu de ter estudado. E isso aí veio muito forte da minha mãe. A minha mãe, ela empreendeu com 50 anos. Olha, 50 anos? 50 anos. Ela tinha um sonho de ter os filhos dela formado com uma faculdade. Como é o nome de sua mãe? Fátima. Que orgulho. A minha mãe era dona da Balloons Fest. Não sei se vocês lembram, que era uma empresa de decoração que tinha aqui em Itabirito. Balloons Fest. Você lembra, Sheila? Eu já sou mais novo. Porque ela já aposentou, ela cumpriu o propósito dela, né? O que ela tinha planejado, ela conseguiu cumprir. E deixou legado, que aqui, ó. Deixou legado bem na frente. Aqui. Exatamente. Então, a minha mãe tinha o sonho e na época que nós fizemos, que os meus irmãos fizemos faculdade, era muito difícil, não era igual hoje. Tem Enem, ProUni, hoje tem muito acesso a você ter acesso a estudo. Então, quando eu formei, ou a pessoa tinha dinheiro para pagar, ou ela tinha que trabalhar e pagar a faculdade dela, que era o nosso caso, trabalhar para poder pagar a faculdade. E aí, não tinha bolsa, não tinha nada disso. Então era muito mais difícil. Hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação. A verdade é que hoje, pessoal, não tem desculpinha para não desenvolver. Essa é a verdade. Hoje está tudo muito mais fácil. Você tem o acesso do mundo tem até, na palma da sua mão. Tem a distância. A distância, que na minha época era só presencial. Web, exatamente. Tem para tudo. Gratuito. Tem muito conteúdo bom, gratuito na internet. Muito, muito. Você tem o acesso do mundo na palma da sua mão. Essa é a verdade. Então hoje não tem desculpa para não desenvolver. E é aquela história que a Kátia falou. Nessa vida, a gente ou ganha ou a gente aprende, a gente nunca perde. Isso aí, exatamente. E aí, ela foi empreender com 50 anos. Olha só, hein? E ela viu passando na televisão uma propaganda de um curso de decoração de balão. E aí, ela foi lá,
fez o curso, né? O meu pai pagou para ela fazer o curso, ela fez o curso. E aí ela começou, bem lá de baixo, e a gente trabalhava com ela. Eu trabalhava de carteira assinada e trabalhava com ela aos finais de semana. Então, nessa época, eu trabalhava de segunda a segunda, em busca de um propósito. E para quem quer, domingo vira segunda. Domingo vira segunda. Exato. Então, a gente não tinha final de semana. Era trabalhar, trabalhar e trabalhar. E aí, quando a gente formou, ela ficou muito orgulhosa. Porque ela falou, poxa vida, valeu a pena ter investido nos meus filhos. E tanto é que eu e os meus irmãos, a gente tem profissão e nós somos bem-sucedidos, né, profissionalmente, e vai muito da influência da minha mãe com a gente, que vale a pena. A criação faz a diferença, né? E a minha mãe volta na base da família. Exatamente, também, da família. E a minha mãe falava, Flávia, eu não esqueço das coisas dela falando. Ela falava assim, gente, aqui ó, cliente. E hoje de manhã, quando eu ouvi aquela entrevista com aquele rapaz do açaí, ele falou a mesma coisa. Dinheiro é igual, de todo mundo. Rico, pobre, branco, negro, magro, gordo, o dinheiro é igual. Nós precisamos fazer a nossa decoração que seja num barracão de dois cômodos, como numa mansão no Alphaville, como a gente tinha clientes de A a Z. Sim. E era muito assim, era muito gratificante. E isso aí, ela foi deixando esse legado, né? Quando eu falo que a gente tem que ter a humildade, é nesse sentido. Todo mundo ali está no mesmo nível. Como é que ela chama mesmo? Ela chama Fátima. Parabéns, Fátima. Fátima, parabéns, viu? Então, ela deixou esse legado. E ela sempre fala. E hoje ela já aposentou, então ela tem alguns clientezinhos dela que não largam ela mesmo, mas ela não mexe com decoração mais, então ela já tem ela vive mais numa tranquilidade, cuida de neto, e ela tem uma vida mais tranquila. Mas assim, sempre é hora de começar. Falar uma pessoa vai empreender, minha mãe não tinha estudo, ela não tem estudo. E ela gosta de ler muito. Ela gosta de assistir muito televisão, então, às vezes você conversa com ela assim, você fala assim, mãe, você fica falando que você não tem estudo, mas assim, que você vive na prática, né, o que você tem aí de vivência, dá show em muita rico, gente, né? É muito rico. E aí ela empreendeu, então ela sempre falou, olha, comprou, tem que pagar. Né? Assumir o compromisso com o cliente, tem que cumprir. Perfeito. Né? Valores. São valores que ela sempre falou muito com a gente, isso ficou muito forte pra gente. E isso, eu trago isso para dentro da empresa, né? Do que ela fala. Então, o que eu posso fazer para dar um conforto para ela melhor hoje, eu não meço esforços nesse sentido. Não, bacana. Né? Então, é importante. Às vezes a pessoa quer empreender, quer ter um negócio, mas não quer se desenvolver, né? Ela quer trabalhar de CLT, então ela quer ter o cargo, ela está vislumbrando lá, ela tá visualizando o cargo do gerente dela. Mas o que ela vai fazer nessa caminhada daqui até lá, dentro dos valores dela, sem passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor que ninguém. Então, o que sem ela querer vai ser invejosa, né? Exatamente. Então, e muitas vezes as pessoas não fazem essa virada de chave, que precisa fazer isso. Então, que é o feeling necessário, né? Exatamente. Então, por que alguns têm sucesso, outros não? Se você for olhar a trajetória ali, cada um trilhou de uma forma. Exatamente. Né? Então, por isso que é importante. Quando você fala de superação, não existe um exemplo prático. Tudo que eu falei aqui é superação. Tudo que você falou praticamente é superação. E na vida da gente tudo é superação. Você sai de casa para trabalhar, você tá com dor de cabeça. Não, mas eu preciso trabalhar. Então você passou o dia, você tomou um remédio, você superou aquilo ali. Você tá com uma dificuldade financeira, o que eu posso fazer, né, para poder? Então, quanto mais, aí volta na espiritualidade de novo. Quanto mais eu tiver ali, a minha fé ali muito fortalecida, mais condições eu vou ter para passar pelos desafios da vida. Que eu vou ter de superar. Então não existe problema que não seja resolvido. E se a gente for olhar, a gente tem mais sucesso do que problema. Com certeza. Se a gente for analisar, né? Se a gente for analisar friamente, gente, a minha vida, ela é melhor ou pior? Ela é muito melhor. Porém,
muita gente foca só no problema, no que dá errado, né? Então, por que está dando errado? Então, vamos lá na causa. O que está gerando esse problema? Eu tenho que ir lá no câncer, lá, né? Na hemorragia. Eu tenho que estancar a hemorragia. Exatamente. Porque não adianta eu ficar falando do problema se eu não resolver a causa. O que está gerando o problema? E no caso, no seu caso, a sua história de superação veio com essa mudança também de chave, né? Porque, igual você falou, eu tive que me transformar numa nova pessoa. Exatamente. Eu tive que ser uma pessoa mais social. Então, automaticamente, eu tive que mudar a forma de ver as pessoas, né, de liderar a empresa. E eu acredito que, como na liderança, você deve ter tido alguns desafios nesse sentido, assim, né? Primeiro, o grande desafio é com a gente mesmo. Exato. Interessante. O maior desafio... É olhar para si mesmo. Ele tá dentro da gente mesmo. Porque a gente gosta muito, é natural do ser humano apontar o problema lá e esquecer de olhar para dentro. Então, acho que o grande desafio foi esse. Quantas vezes eu ficava em conflito comigo mesmo? E, gente, eu não virei a chave, eu não me tornei outra pessoa. Assim, é lógico. Você melhorou. Eu melhorei. Mas a minha essência, eu não deixei de mudar os meus valores por causa disso. Então, a virada de chave, quando a gente fala da virada de chave, é a gente fica em conflito com a gente mesmo. A cabeça da gente fica o tempo todo. Em alguns momentos a gente vai ter deslizes. Sim. Às vezes, outro dia mesmo eu falei, Valvimar, eu tive uma situação com um funcionário que eu não fui tão assertiva. Eu sei que eu não fui. E tá tudo certo. Porque na maioria das vezes eu estou tentando ser mais assertiva. Sim. Então, eu acho que isso vale. A gente porque às vezes parte. A pessoa quer mudar, ela quer mudar da água pro vinho, e ela fica se cobrando tanto, ela se cobra tanto que ela não pode errar, que isso gera um outro problema. Se frustra com os pormenores, né, gente? Mas é importante. Quem não quer errar, não monta empresa, não contrata funcionário, não trabalha, não levanta da cama, mas você não vai errar nunca. Exatamente. E o erro, ele nos torna mais fácil. O erro é igual a crise, que nós falamos lá atrás, né? Que é muito forte. O guerreiro é forjado no fogo mais quente. O erro, ele te mostra, ele te tira da zona de conforto. Você errou, ele vai te tirar da zona de conforto e você vai melhorar aquilo lá. E você vai trabalhar para você não cometer aquele erro de novo. Né? Então, acho que a superação... muitos exemplos, mas a superação é tudo que a gente vive todo dia. Todo dia. Então, eu não posso ser injusta com uma superação que eu tive, que eu estou sendo injusta com as demais que eu tive. Então, a gente precisa ter essa... É um mix de superações. O tempo todo. Muito certo isso que a Kátia trouxe pra gente aqui, porque eu acho que é passivo do ser humano mesmo, né? Nós temos um mau hábito, na verdade, de focar no erro. Quantos acertos a gente tem no decorrer da vida? E são muitas coisas que dão certo todos os dias. Todos os dias você sai para trabalhar e volta bem para casa, o seu dia deu certo. E quando dá alguma coisa errada, a gente foca nesse errado. Ai, mas por que eu não fiz diferente e tudo mais? Gente, mas tá tudo bem errar. Tá tudo bem. É claro que a gente não vai errar da mesma forma. A gente vai trabalhar diferente. Mas a gente tem que começar a olhar a vida por uma outra visão, por uma outra ótica. Esse copo, ele tá meio cheio ou meio vazio? Depende de mim, essa visão. Eu prefiro enxergar que ele tá vazio ou que ele tá cheio. Ele tá na metade. Mas cabe a mim escolher. Então, assim, a gente realmente tem que focar nisso. E hoje a gente se perde muito nos erros, a gente perde muito tempo, sabe? Nos crucificando pelos erros. Mas a gente esquece de olhar para os acertos da vida. E a gente tem muito acerto. E é praticamente todos os dias da semana acertando. A gente acerta mais do que erra. Exatamente. Quando a gente erra, a gente foca no erro. Então esse mau hábito, ele precisa ser tirado da nossa vida. A gente tem que agradecer todos os dias as pequenas conquistas. Todos os dias. Eu saí de casa para trabalhar e cheguei em casa bem, eu vou comemorar. Eu estou bem, meu dia deu certo. E quando der algum erro, eu vou estar preparada para lidar com aquele erro também. Então é isso. É olhar diferente. E trazendo para a liderança, é um treino que eu faço também. Sim. Quando existe um erro por parte de um colaborador nosso, o erro está ali, instalado. Eu não fico gastando muita energia no erro. Eu tento fazer uma análise de quantas vezes ele acertou. Sim. É lógico que aquele erro precisa ser tratado, mas eu não posso crucificar ele por causa de um fato isolado.
isolado. É verdade. E é o que acontece. É o que ela falou, a pessoa só foca no erro, né? Exatamente. É claro que alguns erros também são gravíssimos, né? Quando pega uma falha de caráter, quando pega uma coisa assim que mexe na questão ética. Coisas que são inquestionáveis, né? Aí realmente, mas... E quando mexe em valor, ele foge um pouco do controle, assim, né? Sim. O valor é uma coisa que é da pessoa. Os valores que você tem e os valores que a sua empresa tem. Quando quebra isso, realmente fica complicado, né? Até a gente comentou, a gente comentando aqui, você falou da questão muito bem da espiritualidade. O funcionário ele pode ter capacidade técnica muito alta, mas se a pessoa não tiver valores de berço, questão da educação, questão de princípios, né? Independente da capacidade técnica que ela tem, é preferível ter uma pessoa honesta, sincera, que você sabe que ela vai buscar o progresso ali na empresa, do que ter uma pessoa muito capacitada, mas que gera outros que tem uma falha de caráter, que vai ter uma... né? Isso me lembrou aqui de uma professora, um depoimento que ela deu, em que ela testou os alunos em sala de aula para saber como que seria o comportamento dos alunos em relação à empatia, a saber lidar com uma questão de um erro, né? Então ela fez propositalmente, ela fez uma tabela, onde ela colocou ali, né, do 1 ao 9, toda a tabela de multiplicação. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, até chegar a 9. E 9 vezes 1, 9 vezes 2. Quando ela chegou no 9 vezes 1, ela colocou 10. E ela seguiu 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3. E assim, ela só errou esse, 9 vezes 1, 10. E aí já começaram os murmúrios. E ela já tinha feito toda a tabuada. Então começaram os murmúrios por trás. E ela deixou, proposital, foi proposital. E quando virou, né, as gargalhadinhas, umas risadinhas de canto e tudo mais, ela quis saber, pessoal, o que está acontecendo? Todo mundo já entendeu aqui a tabuada, tá todo mundo anotando, e aí o pessoal, e as crianças mesmo, né, rindo, aquela coisa toda. E aí ela quis saber, por que vocês estão rindo? O que está acontecendo? Aí um dos alunos falaram, professora, você errou, não é 9 vezes 1, 10, é 9 vezes 1, 9. Aí ela deu uma aula para eles. Ela falou, olha, eu errei propositalmente, mas justamente porque eu queria ver o nível de empatia de vocês. Eu queria entender como que vocês trabalham em relação ao erro, porque aqui eu errei propositalmente. Mas eu precisava ver qual seria a reação de vocês em relação a esse erro. Então é muito fácil julgar, mas é muito difícil você parar e falar, não, peraí, vamos ajudar ela. Né? Peraí, ela errou, mas ela pode ter errado automaticamente, vamos ajudar ela? Então assim, neste dia ela deu uma aula para os seus alunos, e a partir daí ela começou a ver os seus alunos ajudando os outros colegas. Isso é muito legal. Então a gente tem que parar de focar nos erros e focar nos acertos. É isso. Isso, inclusive, é do ser humano, né? Você está ajudando uma pessoa, sempre ajudando, com maior boa vontade, fazendo bem para ela. No dia que você fala, hoje eu não posso, hoje é não. A pessoa não sabe aceitar o não e ela já te rotula. Como não, fulano de tal, ela para de conversar com você. Cuidado com essas pessoas. E a gente não pode sofrer. E a gente não pode sofrer. Exato. O que vale é a nossa intenção, o que a gente faz. Exato. E por isso que é importante também, o Volvimar fala muito, de selecionar o ambiente que a gente está, selecionar as pessoas que estão com a gente. É muito importante a gente ter esse filtro. Né? Então, esse tipo de pessoa, eu preciso ter uma relação amistosa com ela, ok. Mas esse tipo de comportamento não bate com o que eu quero para minha vida. Mas em algum momento, na relação profissional, eu vou precisar tratar com ele sobre isso. Né? Na liderança, eu vou precisar tratar com ele. Mas é aquele tipo de comportamento que, para o meu progresso, ele não vai me agregar tanto. Então, por isso que a gente precisa fazer esse filtro também. É verdade. Né? Então, a gente precisa ser mais seletivo nesse ponto, né? Não é ser melhor que o outro, é ser mais seletivo nas nossas relações. Porque eu até conversei isso com a Sheila, as pessoas que a gente anda, os ambientes que a gente frequenta, as músicas que a gente escuta, os filmes que a gente vê, a rotina que a gente tem, isso define o nosso destino. Dizem muito sobre a gente, né? Então, até as pessoas que a gente vai conhecer. Exatamente. Kátia, e no caso, né, me fala a sua rotina aí, que você falou que conta pra nós aí se é importante essa questão da saúde. Acordar cedo, fazer uma academia, ter uma alimentação. Cuidar da saúde. Eu acho que não só saúde física, como saúde mental também, para você lidar com gestão, né? Exatamente. Primeiro, a gente precisa criar mecanismo para canalizar a nossa energia acumulada. Então,
até no trabalho nosso, requer muita energia. Então a gente tem muita energia ali acumulada. É verdade. Precisa ter muita vitalidade para poder trabalhar. São emoções dos seus funcionários, você acaba pegando aquilo ali. Né? Exatamente. Então, qual que é a válvula de escape? A gente precisa ter um momento de lazer. Lazer, que eu falo, não é só ir para a praia, né? Da gente poder canalizar essa energia nossa. Então, o que te dá prazer? No meu caso, o que me dá prazer? Ir para academia. É uma coisa que quando eu estou muito estressada, eu vejo que... É uma válvula de escape. Faz muita diferença. Então, assim, mas eu vou na constância, para eu não chegar em picos de estresse. Então, eu vou ali na constância. Ótimo. Né? Alimentação, noites de sono, gente, isso não tem preço. É verdade. Com certeza. Dormir bem, não tem preço. Então, você acorda melhor. Muita gente não dá valor para isso, né? Mas só depois que a gente vai ficando, eu mais um pouquinho mais senhor já, a gente começa a dar uma noite de sono perdida, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Atividade física faz toda a diferença. Quantos hormônios a atividade física libera, né? Então, e às vezes a pessoa não gosta de estar ali na academia. Mas o que te dá prazer? É fazer uma caminhada? Tem tanta opção, né? É fazer uma natação? A luta marcial. Exatamente. Uma bateria, né, amor? Pegar seu cachorrinho e passear com ele na rua de manhã. O que te dá prazer? Porque o que te dá prazer vai ser a sua válvula, que você vai descarregar aquela energia. Uma arte marcial, Muay Thai. E automaticamente a sua cabeça vai estar mais tranquila para você pensar melhor, para tomar as melhores decisões. Então, a gente não pode ser escravo do trabalho, né? A gente precisa do trabalho. Tem que ter uma qualidade de vida também. Mas a gente precisa ter uma qualidade de vida, a gente precisa ter um ambiente saudável, a gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa valorizar as pequenas coisas, que seja estar com a família, visitar a mãe, visitar um irmão, passear com o sobrinho, passear com o filho. Então, hoje, isso está se perdendo muito porque a prioridade máxima é o trabalho, é o dinheiro. É o capitalismo ali sugando a vida da gente. E quando chega... A gente igual robô e perde, às vezes, não consegue reconhecer as verdadeiras riquezas mesmo, né? Que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não compra. Né? Voltando na pandemia, quantas pessoas com dinheiro morreram? Exato. Porque o dinheiro não compra. É verdade. Que tinham condições de pagar um leito de CTI... com dinheiro, sem precisar do plano de saúde, morreram. O amor de uma pessoa, a admiração dos seus filhos, o respeito de alguém. O respeito de alguém. O dinheiro nunca vai comprar. Isso não vai comprar. Então a gente precisa preocupar, aproveitando que a gente está aí no Janeiro Branco, que trata da saúde mental, é uma coisa que a gente precisa pensar. A pessoa estando bem, ela vai ter resultados extraordinários. Né? Então, essa saúde física e mental, a gente precisa olhar com carinho e preocupar com isso. O que eu posso fazer? Não quer dizer, às vezes as pessoas têm uma ideia distorcida, né? Saúde física e mental é academia. Não, gente. A saúde física e mental é aquilo que te dá prazer. É uma meditação, às vezes, né? Igual você falou, às vezes passear com o cachorro, ir para a natureza, né? Às vezes é parar na porta de casa e bater um papo com o seu vizinho. Com o vizinho, exatamente. É verdade. Então, assim, isso é qualidade de vida. Isso é coisa que o dinheiro não compra. Às vezes cozinhar, tem gente que adora cozinhar, que é uma terapia, né? Então, assim, realmente você tem que buscar aquilo que te alivia um pouco, despressuriza, né? Exatamente. E você falou da família, que é uma pauta que eu sempre trago aqui pro meu canal, a importância da família para você. Qual que é a importância? Isso é muito importante. Gente, família e Deus é a base, né? É a base. São as bases, né? Não tem o que falar, né? Então, a família, ela tem papel fundamental. Sim. E nós, enquanto famílias, nós temos também a nossa responsabilidade. Então, nós não temos filhos, mas eu tenho os meus sobrinhos. Sim. Então, eu tenho um papel com os meus sobrinhos de valores, né? Eu tenho os meus afilhados, eu tenho o meu papel de valores. Então, isso é o papel da família que o dinheiro não compra também. Né? Então, você tendo uma base familiar ali, você consegue superar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer problema fica pequeno se você tiver uma estrutura familiar. Exato, você não se sente desamparado, né? Você tem uma família forte, com os valores sólidos ali, né? Como você falou da sua mãe. E às vezes você tem ali, eu não vou
preocupar com isso, não, porque a minha base familiar não é boa. Gente, nós não podemos transferir o nosso problema. Eu posso modificar isso aqui para aquela base que é ruim, ela pelo menos melhorar um pouco. Para que ela possa, para que eu possa ser exemplo de modificar aquilo ali, porque família perfeita não existe. Verdade. Não existe família perfeita. Todas as famílias têm problemas. Todas as famílias. Uns em graus maiores, outros em graus menores. Sim. Mas a família, né? A gente pegar a família aí, mãe, né? Irmão, que tá ali, ó. Marido, que é tudo muito próximo. Então isso é muito forte. A gente precisa valorizar a família que a gente tem. Porque é a família que está ali, na coisa boa e na coisa ruim. Exatamente. São eles que estão ali, né? Eles que sabem as nossas dores, o que a gente passa no dia a dia, o que está nos bastidores que as outras pessoas não veem. E no seu caso é ainda mais intenso, né? Porque você tem uma família empresarial, né? Porque ela trabalha na empresa com a família dela, e ela tem a família por parte dos empregados, porque ela tem também responsabilidade afetiva com os seus empregados, que é a segunda família dela. É verdade. Então isso é muito, muito E às legal. vezes a família não é só sangue. Não, né? Então tem gente que às vezes a gente tem mais afinidade do que com a própria família de sangue. Eu tenho vários irmãos de coração aí. Abraço para todos eles, inclusive. Pessoal, e um tema que a gente sempre bate aqui no meu canal, falando de família, esse tópico não pode faltar. Relacionamento, pessoal. E como são 10 anos de casado? Nós vamos fazer 10 anos esse ano. 15 anos juntos. Isso, 15 anos juntos. Alguma dica que você pode dar para o pessoal sobre relacionamento, principalmente um relacionamento onde você tem uma empresa com seu marido? Como é que vocês podem dar uma dica bacana, assim, de, olha, vai cair para esse lado, mas vai por aqui, sabe? Alguma coisa que da sua própria experiência mesmo, que você pode falar aí para o pessoal aí como dica. Até para nós, né, amor? Como nós mesmo aqui, né, que a gente praticamente já está montando algumas coisas juntos aqui. Né? Primeiro, né, eu penso assim, relacionamento precisa amar. Não pode só gostar. E não pode ter relação de interesse material. Então, o primeiro ponto é amar muito. Ou tá junto ou não tá, né? Ou tá junto ou não tá. Na pobreza, na tristeza, na alegria, é igual o juramento do casamento, na dívida, na né, doença, na dívida, na doença, porque ninguém olha essa parte, né? Todo mundo só olha o lado bom, né? Respeito. Respeito é uma coisa que eu acho que ela tem muito peso dentro do relacionamento. É a base, né? É o pilar fundamental, né? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, o meu marido está no Pará. Se a gente não tem a relação de respeito, não tem como você ter um relacionamento saudável. Porque você não tem confiança, né? Automaticamente, né? E assim, a gente precisa... Eu faço, às vezes, viagem sem o meu marido faz viagens sem eu estar com ele, às vezes gosta de ir para uma pescaria. É um passeio que não cabe para mim. A gente volta lá na válvula de escape. Para alguns homens isso é importante. Ele não gosta. Eu não vejo graça nenhuma, mas eu respeito, porque cada um precisa disso, né? Um é um jogo de truco. Do futebol. O outro é jogo de futebol. O meu caso é música. Cada um tem a sua válvula. Ele não gosta da pescaria em si. Ele gosta daquela muvuca. Daquela muvuca assim de... Encontrar com os amigos, sentar ali, tomar bater papo de homem, né? Os homens, pinga, torresmo, dorme de qualquer jeito, vestir a mesma roupa 3 dias, então assim, e isso é uma coisa que faz bem, então precisa ter esse respeito. Transparência. A gente precisa, não pode... Comunicação clara. Dentro de um relacionamento não pode haver mentiras. Não pode. Não pode. Não pode haver mentiras, porque assim, precisa, mesmo que às vezes você precisa falar o que o outro não quer. Sim. Incomoda às vezes falar a verdade, mas você tem que falar. Você ouça aquilo que você não quer ouvir. Então precisa ter essa transparência dentro de um relacionamento. É verdade, Kátia. E os dois precisam estar no mesmo propósito. A gente não pode estar em direções opostas. É verdade, tem que estar buscando o mesmo caminho. A gente está ali, então a gente está trabalhando junto. Hoje, graças a Deus, a mulher... ela vem muito empoderada aí nessa questão, né, de ganhar espaço no mercado de trabalho. Contribuir. E isso contribui muito para o crescimento do casal. Sim. Porque uma responsabilidade que talvez fica atribuída ao homem, né, de ter que trabalhar, juntar dinheiro, às vezes construir uma casa, às vezes não vai poder ter a oportunidade de colocar um filho na escola particular. Sim.
Então, a mulher trabalhando, ela acaba ajudando. Né? Então, onde tem 1.000, com 2 vai ter 2.000. Exatamente. Né? E os dois contribuem, né? Os dois colocam dinheiro em casa, dá mais valor. Né? Porque eu tenho muito homem, eu tenho muito amigo, né? Eu sigo alguns grupos aí, o pessoal não, tem que ser patriarcal. Porque eu acho que o homem tem que ter a capacidade de prover, sim, de correr atrás, de lutar. Eu acho que o homem não pode ficar parado no sofá também, a mulher trabalhando. Não, né? É os dois juntos. Os dois juntos, dá a mão mesmo e vai crescer e vai muito mais longe. Então, assim, e isso, dentro do meu relacionamento, isso é muito forte. Que bom, eu com meu marido, a gente tem essa relação, sabe? De confiança, de cumplicidade, de transparência. Temos nossas discussões, sim, saudáveis. Certo. Né? Não existe falta de respeito, de agressão, de agredir com palavras. Não, e tem assuntos que são delicados. Né? Eu achei, às vezes a gente conversa sobre algumas coisas ali que vai incomodar, que vai... Mas tem que ser falado. Mas que precisam ser faladas. Tem que ser falado. Então, acho que dentro do relacionamento... E hoje, assim, a gente não pode ter um relacionamento... se não der certo, separa. Gente, nós não podemos já entrar numa relação pensando que ela não vai dar certo. Sim. Né? E se em algum momento realmente os propósitos não estiverem bem alinhados ali, realmente não vale a pena. Mas eu não posso entrar para uma relação... Quantas vezes? Eu vou casar, se não der certo, eu separo. Hoje em dia tem banalizado bem essa questão, né? As pessoas já entram numa relação com a visão de separar. Se algo não der certo. É claro que eu venho de um divórcio, né? Então é claro que é aquilo que você falou, né? Não adianta estar num relacionamento de forma monóloga. Mas, ao mesmo tempo, é tentar manter aquela base do relacionamento e realmente só sair dele se não tiver jeito mesmo. Porque hoje em dia ninguém quer viver os desafios da relação. Exatamente. Todo relacionamento, por mais conectado nas ideias, né, por mais que de admiração que a gente tenha, né, de conexão, vai ter as diferenças, vai ter os defeitos, o ser humano não é perfeito. Gente, quantas dificuldades mas isso são coisas mínimas, dentro de um relacionamento. Quantas dificuldades a gente vive dentro de um relacionamento. Às vezes um dia um tá bem, outro não tá. Crise financeira, super comum. Às vezes as pessoas abalam por uma crise financeira. É simples, uma coisa simples. Gente, e isso aí é uma coisa super comum de acontecer. Né? Então, para nós... Né? A gente estamos juntos há 15 anos e em alguns momentos a gente pensa em desistir, mas depois você fala, poxa vida, gente, eu vou desistir disso aqui. Quantas coisas boas eu vivi com essa pessoa, quantas coisas boas eu vivo com essa pessoa. Então, assim, não faz sentido você ter esse pensamento. Aí você tem que tirar esse pensamento mesmo. Não, porque às vezes vai muito do emocional, né? Às vezes vai igual a mulher aí que abandonou uma relação com 3 filhos, casada com o marido há anos, por causa de uma relação com um cantor sertanejo aí, que ela era apaixonada com o cara. Literalmente, descartou depois. Como se fosse... Quer dizer, foi toda pela emoção ali, não agiu pela razão. Exatamente. Frustrou a família, frustrou os filhos, né? Frustrou ela mesma, né? E no fundo, olhou pra si mesmo, o que eu fiz, né? E trazer Deus pra relação, gente. Exato. É verdade, isso aí que dá isso que blinda, né? O casal, ele tem que rezar junto. Ele tem que agradecer junto. Deus tem que estar ali, ó. É o triângulo. Um dos motivos da minha separação foi essa desconexão com Deus. Então, realmente, isso pra mim não fazia mais sentido. E aí a gente... É aquilo, né? Você tem que tomar uma decisão desde que você não se perca dos seus valores. Exatamente. Então, assim, eu acho que Deus, ele é fundamental em tudo. É isso que eu ia falar agora, que é o último tema nosso aqui, que é espiritualidade, a importância da espiritualidade. E muitas vezes também as pessoas acham que a espiritualidade tem relação com a religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma interseção, né? A religião, ela é um mecanismo de você chegar até a Deus. E a espiritualidade não tem nada a ver com o espiritismo, que as também pessoas confundem. Também confunde, concordo com você, concordo. Então, assim, a espiritualidade é aquilo que te move, né? Trabalhar seu espiritual. É a sua fé, né? O que você traz para você ter ali uma vida mais leve, para você ter tranquilidade, para você ter equilíbrio emocional, para você ter Deus presente na sua vida, para você não se abalar emocionalmente com os problemas de forma desequilibrada, que isso pode te gerar outros problemas. E isso é um treino. Todos os dias a gente precisa treinar. Esse processo de desenvolvimento, eu treino todos os dias. E cada vez que eu busco conhecimento, mais eu sei que eu não sei nada.
que eu preciso buscar mais. Então, assim, é um treino. Todos os dias você tem que treinar a sua mente, treinar o seu cérebro. Todos os dias, igual você falou, todos os dias superação também. Todos os dias você precisa superar. Eu costumo muito falar com a minha equipe, a gente não pode começar o dia 1º e terminar o dia 30 do mesmo jeito. Uhum. A gente não pode sair de um dia e entrar no outro do mesmo jeito. É verdade. Porque senão você não progride, você não caminha. Alguma coisa você precisa buscar. Exatamente. No final do mês, no final do ano, o que eu progredi? O que eu progredi? Seja financeiramente, seja na minha saúde, seja nos meus relacionamentos, seja na minha espiritualidade. Uhum. Que realmente aquele gráfico ali deu uma aumentada. Porque eu fiz alguma coisa que tinha que fazer. Hoje, inclusive, né, neste momento que nós estamos aqui, nós já sairemos daqui outras pessoas. Com certeza. E no caso, uma característica assim, que você acha que assim... Olha, sem isso, nos dias de hoje, fica muito complicado viver. É uma característica assim que a gente é o canal aqui Espartano da Vida Moderna, e a gente entende a vida como que a gente fosse guerreiros mesmo. Que a gente tivesse que todo dia levantar e enfrentar uma batalha. Uhum. Então, qual característica você acha para os dias atuais, para a situação que a gente está vivendo hoje, tanto a nível empresarial, familiar, o mundo, a política, características que a gente, olha, se eu não conseguir manter essa característica ou essas características, fica muito difícil. Assim, para mim tem várias. São várias. Mas assim, as fundamentais, assim, que você acha? Fortes, né? Eu acho assim, adaptabilidade. Excelente. Eu adoro essa. É camaleão mesmo, né? Nós precisamos adaptar o tempo todo. A gente precisa adaptar. É verdade. Então, porque as mudanças estão muito rápidas. E o mundo muda o tempo todo. Eu não posso pensar hoje como eu pensava 10 anos atrás. Eu não posso fazer o que eu faço hoje, o que faziam comigo na época que eu entrei no mercado de trabalho. Uhum. Então, assim, você precisa adaptar o tempo todo. Né? Então, isso aqui não funciona, deixa eu criar um mecanismo. Uhum. Disciplina. Disciplina é uma coisa que a gente precisa ter forte na nossa vida, né? Sim. Então, às vezes as pessoas desistem no primeiro empecilho que acha, né? Então tem que ter persistência, tem que ter foco, tem que ter constância. Com certeza, né? Constância é uma palavra muito boa, né, Sheila? Muito forte. Porque aquilo ali, ó, se você fizer todo dia ali, um pouquinho, a mesma coisa, chega lá no final, você fez muita coisa. Exatamente. Né? Então, eu acho que essas são aí as palavras, né, que a gente pode contribuir aí. Para você talvez possa ser outras, né, mas eu vejo que seria nessa linha aí, na minha percepção. Essa primeira que você falou, eu acho assim, pessoal, para os dias atuais, com essas mudanças aí, inteligência artificial, tecnologia, mudanças políticas, guerras, adaptação. Adaptabilidade. E o ser humano, a gente tem uma capacidade enorme de adaptar. Isso, exatamente. Você cria uma resistência ali no primeiro momento, Exato. Mas a gente consegue adaptar um ambiente rápido demais. Você sai de um lugar frio e vai para um lugar quente. Você sente ali. Daqui a pouco o seu organismo está adaptado. Exatamente. Claro, pessoal, que adaptar não quer dizer tolerar. Tem certos tipos de situações que a gente não precisa tolerar. A gente tenta se adaptar, mas se a gente vê que não faz sentido, que fere os nossos valores, né, então a gente não tem que se permanecer nesse lugar. Então a gente tem que realmente avaliar o cenário em que nós estamos para a gente decidir se adaptar a ele, se faz sentido adaptar a ele, ou se a gente deve mudar o cenário, né? Mas a adaptação que nós estamos falando aqui é no bom sentido, no sentido de você tentar se adaptar a todos os cenários de mudança da vida para você se desenvolver cada vez mais e não para você regredir. Pessoal, Kátia, é impressionante como é que eu e a Sheila, a gente está conectado às mesmas ideias, porque eu ia falar exatamente isso. Uma coisa é você buscar o seu progresso, a adaptação, no caso seu. Uma empresa está o tempo inteiro com essas mudanças de mercado, vocês têm que se adaptar, fazer treinamento, fazer curso. O funcionário, igual você falou, tem que sair da área de conforto mesmo. Uns não vão gostar, uns vão criar uma resistência, outros vão se adaptar melhor. Às vezes uma tecnologia nova, olha, não vai ser, esse formulário não vai ser com papel e caneta mais não, vai ser aqui, ó, no celular. E às vezes a pessoa, né? Mas ao mesmo tempo, você buscar esse processo, você buscar essas mudanças, mas os seus valores
cláusula pétrea, você não mexe. Seus valores, seus princípios, a partir do momento que tiver que mudar para mexer nesses valores, realmente aí a mudança está errada. É uma questão de avaliar, né? E precisa fazer sentido, né? Eu não posso vender uma coisa que eu não compraria para mim. Exato. Então, assim, né? Eu não poderia estar aqui falando com vocês de empresa, de liderança, se eu não praticar o que eu estou falando aqui. Se não acreditar no que você está falando. Se eu não acreditar, porque quem me conhece, que vai ouvir e vai ver, se eu falar uma coisa que na prática eu não faço, não faz sentido, gente. Exatamente. Não faz sentido. Isso é integridade. Isso é você ser íntegra com aquilo que você prega e você pratica aquilo que você prega. Isso é para a vida. Isso é para a vida da gente. Então, é verdade. A gente não vende uma coisa que a gente não compraria para a gente. Né? É então, e nisso aí a gente vai influenciar, incentivar e empoderar as pessoas, né, Sheila? É isso aí. Kátia, quer deixar uma palavra final pra gente aqui? Pessoal, foi uma honra, foi um prazer aqui enorme. Foi uma entrevistada aqui sensacional. Hoje, de novo, mais uma aula para vocês aí. Uma delícia, né, pessoal? E uma aula de uma pessoa que vive na prática os problemas, né? Vive realmente essas dificuldades, esses desafios na empresa, de superação, de estar sempre buscando progresso, aprendizagem. Kátia, deixa uma mensagem final para nós aqui e a gente fica muito feliz e honrado com a sua participação. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade, né, Flávio, Sheila, da gente estar nessa manhã de domingo aí muito enriquecedora. Com certeza. E eu acho que esse é o grande papel nosso mesmo, de motivar as pessoas que estão à nossa volta, que nos ouvem, que nos veem. Espalhar a semente do bem. Plantar a sementinha ali, né, na cabeça das pessoas. E uma mensagem que eu falo, a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. A gente precisa acreditar na gente mesmo, a gente precisa confiar que a gente é capaz, que a gente tem o poder está nas nossas mãos. O poder que eu falo é da gente ser melhor todos os dias. Então, é muito bom a gente ver um empresário com sonhos, que ele vai lá e põe na prática. É verdade. E você vai colhendo frutos daquilo. Você vê um liderado seu colhendo frutos daquilo que ele sonhou, e tem alguém ali para poder incentivar. Então, assim, se a gente não pode ajudar, a gente não atrapalha também. Então, acho que a mensagem aí é a gente acreditar nos nossos sonhos e nunca desistir. E sonho não foi feito só para ser sonhado. Ele precisa ser concretizado. Com certeza. Excelente. Parabéns pela coragem de empreender, de superar os desafios. A gente sabe que no nosso país não é fácil empreender. O governo às vezes não facilita, os impostos, as taxas, a burocracia às vezes para abrir um negócio de documentação, né? Então eu acho que todo empreendedor já é um guerreiro assim nato, né, por natureza. Parabéns a você e seu marido. E eu não posso deixar que o fator externo me deixe de sonhar. Exato. Eu não vou progredir na minha empresa porque eu tenho uma carga tributária alta, porque a gente está num país que às vezes a gente não concorda com algumas diretrizes. Eu não posso deixar de sonhar, eu não posso colocar o meu sonho na mão do outro. Exatamente. Né? Jamais. Então, o que eu posso fazer para eu poder realizar o meu sonho? É arregaçar as mangas, trabalhar e dar o melhor com a condição que a gente tem. Trocar o famoso se pelo como, né? Se eu tivesse feito diferente, não, como eu faço diferente essa situação? Então, o que eu posso fazer para fazer diferente? Exatamente, né? Como eu posso mudar esse cenário? Então, agradeço de coração mesmo, tá, Flávio? Muito obrigada aí pela oportunidade de... A gente que fica honrado com sua presença aqui. De compartilhar tantas experiências aí. Muito obrigada mesmo e que Deus continue abençoando o seu negócio para que você possa incentivar aí o máximo de pessoas. É o propósito, o propósito a gente poder espalhar essa semente do bem com histórias reais, né? E principalmente, é o que eu sempre falo, se a gente mudar a cabeça de uma pessoa que está lá no Acre, que a gente nem conhece, mas que está assistindo a gente aqui, já valeu a pena. Exatamente. Né? Espartana Sheila, você quer dar uma consideração final? Eu quero agradecer a presença da Kátia aqui, é uma honra gigantesca a gente participar. Não foi nenhuma entrevista, né, gente? Foi uma mesa quadrada aqui de conversa. Então, assim, foi bem gostoso esse momento. Um momento, assim, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para muita gente que está assistindo aí do outro lado. E mandar para vocês aí que qualquer um de vocês podem estar aqui com a gente também, né? É só seguir
canal Espartano da Vida Moderna, né? Chama a gente lá, quem tiver interesse de participar também de alguma entrevista, né? Ou de um bate-papo sadio, como foi esse aqui. Agradecer a Kátia, parabenizar a dona Fátima pela filha. E precisando, viu, pessoal, de aluguel de equipamentos aí, sigam o Instagram, tá? Da empresa, para vocês... Flávio vai deixar aqui abaixo. Vou deixar todas as informações da empresa aqui, divulgação da empresa, as histórias de família que ela contou aqui, vocês vão poder ver os relatos, as fotos, os vídeos lá. Acho muito bacana. Sigam aí a Lock Brasil aí, precisando de aluguel de equipamento. E é isso aí, estamos juntos na parceria aqui. E um abraço a todo o time da Lock Brasil, né, pessoal? Exatamente, a todos os colaboradores aí, né? Isso aí. Ao seu marido Cláudio, ao seu cunhado, todos os gestores também. Exatamente. Beleza? Pessoal, foi uma honra, foi um prazer. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilha esse vídeo aí. Não esqueça da bicuda do like aí. E espartamos junto aí. Excelente domingo para vocês. Arru! Arru!